Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Desejo abraçar a todos os irmãos da Seara Espírita Allan Kardec, em Gravatá, Pernambuco, agradecendo desde já a presença de todos, para juntos reflexionarmos sobre mais um tema da amada doutrina dos Espíritos. Manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: nosso Mestre e Senhor, a nós dado como guia e modelo, segue, de forma paciente e branda, aguardando nossa decisão de adesão plena ao seu evangelho de amor e libertação. Caminho único para a verdadeira felicidade de quem aspira o reino dos céus. Em face da liberdade de escolher o tema da reflexão por uma gentileza da casa, inclinei-me pelos dons do Cristo aplicados em nossa existência. E como de praxe, buscamos uma base evangélica e a encontramos na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 7, quando este apóstolo assim se expressou: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom do Cristo. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom do Cristo, disse Paulo em sua carta aos Efésios. Por outro lado, a base doutrinária encontramos-la no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, cuja temática central é o Cristo Consolador, na obra Fonte Viva, de Emmanuel e Chico Xavier, capítulo 25, intitulado Nos Dons do Cristo, e na obra O Espírito da Verdade, André Luiz e Chico Xavier, capítulo 55, intitulado Assim Falou Jesus. Mas você pode estar se perguntando: por que esse tema? Eu imagino que deva despertar em cada um alguma curiosidade. De onde surgiu a ideia? Bom, eu tive dois caminhos indispensáveis na seleção do tema. Duas obras mediúnicas do saudoso Chico Xavier, uma pela autoria do Espírito Emmanuel, outra pela autoria do Espírito André Luiz, que foram respectivamente Fonte Viva e o Espírito da Verdade. Lendo estas obras, encontrei dois capítulos, um em cada obra, que deu-me a sensação de que se completavam, embora as obras tenham sido escritas em momentos bem distintos da vida do Chico Xavier. E eu imaginei que do confronto das ideias que estavam nas duas obras, nós poderíamos auferir um grande conhecimento que, se aplicado na prática existencial de cada um de nós, por certo e sem dúvida, conferirá um avanço no lado espiritual de cada um. Esta é a razão pela qual eu assinalo que as duas obras constituem esse caminho indispensáveis nessa longa estrada
do progresso espiritual de todos nós. Eu diria que, lendo os 2 capítulos, nós temos ponto e contraponto. Por exemplo, no capítulo Assim Falou Jesus, que está lá na obra Espírito da Verdade, o André Luiz. O benfeitor espiritual diz assim: disse o mestre, buscai e achareis. Mesmo nos céus, você pode fixar a atenção na sombra da nuvem ou no brilho da estrela. Na obra assinada pelo Emmanuel, nos Dons do Cristo, no capítulo Dons do Cristo, o Emmanuel assinala dizendo: a alma humana, nestes 20 séculos de cristianismo, é uma consciência esclarecida pela razão, em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. Valores iluminativos que seguramente vão estar associados ao brilho da estrela, falado por André Luiz. O André Luiz chama a nossa atenção para as nossas escolhas quando fala na sombra da nuvem ou no brilho das estrelas, ou da estrela, que é como está grafado no capítulo. E escolha é algo que tem a ver com livre-arbítrio. É uma decisão unilateral. Podemos escolher a sombra da nuvem, como podemos escolher o brilho da estrela. Quem vai mediar essa escolha? Bom, pensemos inicialmente que isso ocorre na nossa observação dos fatos da vida e na nossa observação das pessoas. Muitas vezes, acabamos por centrar nossa atenção na parte menos nobre do fato ou da pessoa. Diante de uma determinada circunstância, muitas vezes nós procuramos o lado sombra da circunstância, sem perceber que ela pode ter um lado luz a nos ensinar algo. Lembra da metáfora, que já falei em outras oportunidades, de uma grande folha de cartolina branca com um pequeno ponto preto ao centro. E quando você pergunta ao observador, o que você está vendo? A resposta, invariavelmente, é o ponto preto. Ou seja, toda a grandeza da cartolina branca foi esquecida pelo observador. O foco, a atenção dele foi exclusivamente no ponto preto. Assim também nós analisamos os fatos e as pessoas. Porque muitas vezes nós fugimos do essencial e mergulhamos no supérfluo. Daí vem então o conselho do Emmanuel, depois de chamar a nossa atenção, para lutarmos sempre na busca dos valores iluminativos. Todo fato e toda pessoa não tem apenas lado sombra, tem também um lado luz. Nós só sabemos, ou podemos e devemos, identificá-lo. Diz André Luiz: afirmou o Senhor, cada árvore é conhecida pelos seus frutos. Alimentar-se com laranja ou intoxicar-se com pimenta é problema seu. Retorna então à questão do livre-arbítrio. Quais são as escolhas que nós temos feito? Laranja ou pimenta? Temos plena consciência de que a nossa colheita depende da semeadura que fizermos? Nós privilegiamos a caridade ou ficamos presos aos interesses menores? Que tipo de escolha nós temos feito
diante dos fatos da vida, diante das pessoas, principalmente no sagrado laboratório que é o ambiente familiar. O Emmanuel assinala: o campo de luta permanece situado em nossa vida íntima. Animalidade versus espiritualidade. Outra luta permanente dentro de nós. Milênios de sombras cristalizadas contra a luz nascente. Ora, como é que eu vou buscar valores iluminativos se eu ainda estou imerso nas sombras cristalizadas? Mas quando ele diz que os campos de luta permanecem na nossa vida íntima, também, a exemplo de André Luiz, ele está falando de escolhas. Se eu faço escolhas ligadas à animalidade ou se eu faço escolhas ligadas à espiritualidade. Isso confirma que essa decisão do plantio é de foro íntimo. E nós, muitas vezes, acabamos privilegiando a animalidade em detrimento da espiritualidade. Ficamos nas coisas menores quando poderíamos estar caminhando em direção às coisas maiores. E assim, de reencarnação em reencarnação, nós vamos marcando passo nos equívocos milenares, esquecidos, quem sabe, que somos espíritos imortais. O grande segredo da existência é se reconhecer um espírito imortal, porque em se reconhecendo o espírito imortal e sabendo que a vida corporal é finita, nós vamos ter que aproveitar esse pequeno espaço de tempo, mesmo que seja viver 120 anos, mas é um pequeno espaço de tempo diante da eternidade. Nós temos que aproveitar esse tempo para o progresso espiritual, para que nós não malbaratemos a reencarnação, o grande presente de Deus para todos nós. Diz o André Luiz: proclamou Cristo: orai e vigiai, para não entrardes em tentação, porque o espírito em verdade está pronto, mas a carne é fraca. O espírito é o futuro e a vitória final, mas a carne é o nosso próprio passado, repleto de compromissos e tentações. Perfeita a colocação do André Luiz. Primeiro porque ele relembra-nos uma frase de Jesus importantíssima: orai e vigiai. A permanente vigilância que devemos ter. Há até um ditado no movimento espírita: que segundos de invigilância, séculos de sofrimento. É um ditado muito corrente no movimento espírita brasileiro. Mas o André Luiz, ele indica, a partir da frase de Jesus, orai e vigiai, a razão disso, para não entrardes em tentação. E faz, inclusive, a frase de Jesus traz uma consideração importante. Se o espírito está pronto, a carne não. Aí tem o ditado popular: a carne é fraca. Mas o que mais me chamou a atenção é quando ele diz: o espírito é o futuro e a vitória final. Ou seja, devemos tomar conta do corpo físico na existência? Sim, sem dúvida, ele é o templo do espírito. Nós temos que tratar o nosso corpo com respeito e responsabilidade, porque ele alberga a parte permanente dessa história, que é o espírito, porque é imortal. Mas não podemos ser escravos desse corpo físico, nós não podemos caminhar pela corpolatria. Isso é importante. Sempre existirá essa luta entre o material, que é a carne, e o espiritual. E todas as vezes que nós perdemos nessa luta em que o material sobrepuja o espiritual, é porque nós esquecemos o aconselhamento de Jesus: orai e vigiai. Quando nós desencarnarmos, todo o patrimônio material que nós conquistamos na existência vai ficar. E o que vamos levar? Apenas as conquistas espirituais.
E isso parece que fica confirmado na lição de Emmanuel na outra obra. E o homem, pouco a pouco, entre as alternativas de vida e morte, renascimento no corpo e retorno à atividade espiritual, vai plasmando em si mesmo as qualidades sublimes, indispensáveis à ascensão, e que, no fundo, constituem as verdades do Cristo, progressivas em cada um de nós. Semana é fantástico, não é verdade? Entre as alternativas de vida e morte, a cada reencarnação, a cada renascimento no corpo, depois a gente passa uma existência, desencarna, volta à vida espiritual, se prepara, volta para o corpo, vive a existência, desencarna, volta para a vida espiritual. Muito bem. Nesse jogo de idas e vindas, vindas para a Terra, voltas ao plano espiritual, nós precisamos desenvolver, nós precisamos aperfeiçoar, burilar, aprimorar o nosso lado espiritual, a nossa vertente espiritual. E nós vamos nos espiritualizar a partir dessas virtudes do Cristo, das virtudes de Jesus. E elas precisam ser internalizadas e consolidadas dentro de cada um de nós. Porque elas ficarão imantadas no espírito. Quando o espírito desencarnar, enquanto está encarnado é alma, mas quando desencarnar volta a ser espírito, leva todo aquele progresso imantado. A cada reencarnação nós devemos apresentar, ou melhor dizendo, acrescentar brilho ao espírito. Não nos esqueçamos que nós somos centelhas divinas. Deus, quando quis fazer o peixe, ele conversou com o mar. Quando ele quis fazer a árvore, ele conversou com a terra. Mas quando ele quis fazer o homem, olhou para si mesmo e disse: faça-se o homem à minha imagem e semelhança. Ou seja, nós já temos essa centelha divina. Nós já possuímos virtudes íncitas na alma, no espírito, mesmo criado simples e ignorante. Mas, às custas das reencarnações sucessivas, nós temos que desenvolver e temos que ter um progresso razoavelmente rápido. Não devemos perder tempo, porque senão nós estamos malbaratando a existência. E nada mais doloroso para um espírito que desencarna, ao chegar no plano espiritual, dar-se conta de que perdeu a oportunidade da reencarnação. Está voltando do mesmo jeito que veio. Progresso zero. Isso deve ser desconcertante para o espírito quando, passado a experiência da desencarnação, a longa viagem, ele acorda para a realidade e dá-se conta de que não aproveitou a reencarnação como deveria. Mas voltemos à obra que tem o capítulo do André Luiz. Ensinou o mentor divino: não condeneis e não sereis condenados. Causa e efeito. Não critique o próximo, diz o André Luiz, para que o próximo não critique a você. Retorna então à lei de causa e efeito. Muitas vezes nós somos pródigos em condenar a falta alheia, criticar os fatos da vida, condená-los, esquecendo que todos nós somos suscetíveis de cometer os mesmos erros. Nós somos espíritos em evolução, somos seres em evolução. No contraponto, Emmanuel, então, na obra, ele vai aconselhar dizendo: onde estiveres, seja o que fores, procura aclimatar as qualidades cristãs em ti mesmo, com a vigilante atenção dispensada à cultura das plantas preciosas ao pé do lar. Fantástico. O lar.
o ambiente familiar. Esse precioso laboratório que é a família e onde estão as nossas maiores oportunidades de progresso espiritual. Porque nós estamos na família certa, nascemos no momento certo, na hora certa, na cidade certa, no dia certo, para fazer a coisa certa. E que coisa certa é essa? Progredir espiritualmente. Mas, infelizmente, é neste laboratório que nós incidimos em terríveis erros, principalmente erros de julgamentos apressados. Julgamento de uma atitude do filho, da filha, do esposo, da cunhada, do primo, da sogra. Mal fato acontece, a gente não se dá o tempo devido de analisar o fato com isenção de ânimo para poder então auferir que lições aquele fato tem, o que de fato ele representa. Porque nem sempre nós julgamos com inteligência, com sabedoria. E o Emmanuel arremata a lição dizendo: quanto à terra, todos somos suscetíveis de produzir para o bem ou para o mal. De novo a questão do livre-arbítrio, das escolhas. Ah, Nelson, mas como é que eu faço? Esforce-se, como todos nós, de fazer o bem permanentemente. Nós temos que viver o bem, pensar no bem e fazer o bem. Segue o André Luiz. Falou Jesus: quem se propõe a conservar a própria vida, perdê-la-á. Quando o arado descansa além do tempo justo, encontra a ferrugem que o desgasta. Olha que interessante. Nós temos, muitas vezes, o péssimo hábito de fazer um grande investimento na existência nas coisas que ficarão, não nas coisas que levaremos. Se eu preciso conservar o meu corpo físico, não é porque eu queira parecer mais bonito, que o meu corpo chame mais atenção, até porque ele vai envelhecer, ele vai entrar no estado de decrepitude, porque é da lei da vida, é uma lei natural. Tudo que nasce, cresce, envelhece e morre. Tudo que nasce, cresce, envelhece e morre. Isso é uma lei natural, aplicada a tudo que tem vida sobre a Terra. Então eu não preciso me preocupar exclusivamente na manutenção do meu corpo físico, investindo todo o meu esforço, toda a minha energia, toda a minha sabedoria exclusivamente no corpo físico. Eu preciso investir no meu lado espiritual. Por isso que ele diz: quando o arado descansa além do tempo justo, encontra a ferrugem que o desgasta. O nosso esforço deve ser o de buscar a autoiluminação, pela luta constante na seara do bem, ajuntando tesouros espirituais ao invés de acumulação dos tesouros materiais. O sentido de quando o arado descansa é de dizer para nós que a luta pelo progresso espiritual não para. Ela é constante, de manhã, de tarde, de noite, de janeiro a dezembro. Sempre. Daí porque no versículo seguinte da obra do André Luiz, ele diz assim: disse o mestre, não vale para o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Está dizendo, olha, não adianta você ter toda a materialidade da vida à tua disposição se a tua alma não crescer nesse período existencial.
A criatura faminta de posses, de riquezas materiais, sem trabalho e sem proveito, assemelha-se de algum modo à pulga que desejasse ter um cão só para si mesma. Já imaginou? Se cada pulga tivesse o seu cachorro próprio, quando não é assim? E essa analogia do André Luiz é perfeita. Mas no contraponto, o Emmanuel fornece então a ferramenta certa para combater essa preocupação de ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Ele diz: ofereçamos ao divino cultivador o vaso do coração. Todos sabemos que o coração é a sede do amor. Recordando que, se o solo consciente do nosso espírito aceitar as sementes do celeste pomicultor, cada migalha de nossa boa vontade será convertida em canal milagroso para a exteriorização do bem, com a multiplicação permanente das graças do Senhor ao redor de nós. Este texto do Emmanuel é absolutamente autoexplicativo. Mas o que me chamou a atenção foi a analogia que ele fez, né? Solo consciente para aceitar as sementes do celeste pomicultor. Deus. E ele diz: cada migalha da nossa boa vontade vai se converter num canal milagroso para a exteriorização do bem. Pense o bem, sinta o bem, faça o bem. Essa é a lição. Avançando, André Luiz vai destacar os riscos e os perigos a que estamos sujeitos nessa luta do bem e o mal dentro de cada um de nós mesmos. O André Luiz diz assim: afirmou o Senhor, não é o que entra pela boca que contamina o espírito. A pessoa de juízo são come o razoável para o rendimento da vida, mas os loucos ingerem substâncias desnecessárias para rendimento da morte. Olha que interessante. E ele diz mais: ensinou o mentor divino: andai enquanto tendes luz. O corpo é a máquina para a viagem do progresso, e todo relaxamento corre por conta do maquinista. Que é um maquinista? Nós mesmos. Novamente, nós temos um texto autoexplicativo. A partir daquela fala de Jesus, não é o que entra pela boca que contamina, mas o que sai pela boca do homem, que vem do seu coração, que vem do seu pensamento, que vem do seu sentimento. Muitas vezes nós nos preocupamos numa alimentação adequada para o corpo e nos esquecemos da alimentação adequada para o espírito, para a alma. Mas eu achei interessante quando ele diz: andar enquanto tendes luz. Uma frase de Jesus, né? Em que o corpo é a máquina para a viagem do progresso e todo relaxamento corre por conta do maquinista. Eu sou maquinista, você é o maquinista desta máquina da sua viagem para o progresso. E o Emmanuel complementa o receituário ensinando-nos: observa a tua boa parte e lembra que podes dilatá-la ao infinito. Observa a tua boa parte, ou seja, vê o que tem de bom em ti mesmo, vê o que tem de bom nos fatos, vê o que tem de bom nas pessoas. Lembra lá do exemplo da cartolina? Não adianta fixar a observação no ponto preto, mas na grandeza da cartolina branca. Não adianta eu me fixar no erro do meu irmão, mas na grande possibilidade que ele tem de acertar. Não adianta eu me fixar nos meus erros, mas nas possibilidades que eu tenho de acertar. E o Emmanuel diz: não intentes
destruir milênios de trevas de um momento para o outro. Então ele diz que essa mudança não é uma mudança imediata. Ela, mais do que secular, ela é milenar. Razão pela qual nós já reencarnamos, segundo diz o Haroldo Dutra Dias, mais de 600 mil vezes. Cada espírito presente na atual existência na Terra. Então não adianta essa ideia de que a mudança é imediata. Não, ela é paulatina, ela vem acontecendo. Nosso espírito vem amadurecendo a cada reencarnação. Mas poderia já estar no estágio mais avançado? Ah, sim, com certeza. Porque em algumas circunstâncias nós perdemos tempo, e em algumas circunstâncias nós perdemos tempo. Vale-te do esforço de autoaperfeiçoamento cada dia, diz o Emmanuel. Persiste em aprender com o mestre do amor e da renúncia. Considerei, melhor dizendo, a palavra-chave. Aliás, duas palavras fantásticas, amor, mas a questão da renúncia. Muitas vezes nós marcamos passo no nosso progresso espiritual porque não queremos abrir mão, renunciar a determinadas facilidades terrenas, renunciar àquilo que nós dizemos, mas eu sou assim mesmo. Não, você não é assim mesmo, você é um ser em plena transformação. Mude para melhor, progrida, eleve-se. Quantas vezes nós temos a oportunidade de dar um passo adiante, mas por inércia, por comodismo, por uma leitura equivocada do fato da vida, nós acabamos fazendo a pior escolha e renunciamos a algo que poderia nos acrescentar lustro e brilho ao espírito, ficando preso a uma escolha da materialidade terrena. E finalizando, o André Luiz faz destaques que não devemos perder na memória. Ele diz assim: proclamou Cristo, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Algo que é difícil para todos nós, né? E ele está falando em orai, não está nem falando em perdoai, que é mais difícil ainda. Diz ele, interessar-se pelo material dos caluniadores é o mesmo que adornar-se, você, deliberadamente, com uma lata de lixo. Eu achei interessante essa comparação que ele fez. Alguém caluniou, alguém falou uma coisa que não é verdade de você. Ele está dizendo, olha, esquece, deixa para lá. Se você for se preocupar com o que o caluniador disse, se você for dar tratos à bola, se você for se preocupar com isso, ele diz, é o mesmo que se adornar com uma lata de lixo. Mas ele coloca uma palavra importante aí na frase, deliberadamente. Ou seja, você escolhe. Quando a sua escolha deveria ser outra. Mas ele diz ainda, falou Jesus, a cada um será concedido segundo as próprias obras. Esta é uma frase de Jesus. E o André Luiz então diz, não se preocupe com os outros, a não ser para ajudá-los. Então, se alguma preocupação devemos ter para com as pessoas, é de ajudá-las. Mas nunca de julgá-las, de admoestá-las, brigar com elas, não. E ele justifica porque a gente deve ter essa preocupação de ajudar as pessoas. Pois a lei de Deus não conhece você pelo que você observa, mas simplesmente por aquilo que você faz. Olha que interessante. Perfeito. A lei de Deus nos observa pelo que nós fazemos. E a propósito do esquecimento que é recomendado pelo André Luiz, o Emmanuel encerra dizendo, não nos esqueçamos de que a graça divina ocupará o nosso espaço individual na medida de nosso crescimento real nos dons
do Cristo, no que eu chamo virtudes crísticas, as virtudes de Jesus. Eu achei a comparação desses dois capítulos, meus amigos, extremamente interessante do ponto de vista do nosso crescimento espiritual. Porque os dois benfeitores, o Emmanuel e o André Luiz, tocam em pontos essenciais que estão presentes no dia a dia da nossa existência. E depois de ler acuradamente os dois capítulos, buscar fazer a comparação, aí eu pedi à benfeitora que me ajudasse na conclusão, porque eu estava com dificuldade de enfechar o arremate final. E ela então me disse, abre aspas, à medida que nos desvencilhamos dos pesados fardos das imperfeições milenares, vamos conferindo translucidez à nossa alma, que, clarificada em nossa transformação moral, serve de exemplo a tantos quantos de nós se aproximam. O testemunho do Evangelho continua sendo a demonstração mais fiel daquele que se dispõe a imitar Jesus em pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Fecha aspas. Diria eu, parafraseando o filme, melhor impossível. Agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, esperando ter esclarecido o tema, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.